Então Calebe fez calar o povo diante de Moisés e disse: Vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Porém, os homens que tinham ido com ele disseram: Não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo: A terra pela qual passamos para espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Você pode depois ler com mais detalhes no livro de Números, capítulo 13. Esse texto que li para você está extraído de lá. Hoje eu gostaria de focar no depoimento e no comportamento desses espias que desanimam bastante o povo de Deus aqui. E eu quero analisar com você quais são as consequências de um distanciamento de Deus. O que é que acontece quando você está longe dos caminhos do Senhor? Bom, veja então que nós estamos diante de dois relatórios. O relatório de um grande grupo, e esse grupo majoritário, de espias que trazem um relatório não muito animador. Um relatório bem pessimista, para falar a verdade. Houve, é claro, alguém que tentou contrabalancear ali a situação, que tentou, aliás, reverter a situação. Houve um grupo minoritário representado aqui por Calebe tentando animar o povo, encorajar o povo a seguir adiante, a enfim conquistar a terra que Deus lhes havia prometido. Podemos observar nesse texto que sempre que a gente caminha para longe do Senhor, nós cometemos o pecado de idolatria. Porque, obviamente, se não adoramos a Deus, vamos adorar alguma outra coisa. E se não adoramos a Deus e adoramos a alguma outra coisa, isso, portanto, não é adoração. A Bíblia chama isso de idolatria. E como é que esses homens cometem esse tipo de pecado? Ora, quando eles deixam de ouvir a voz de Deus, quando eles deixam de acreditar naquilo que o Senhor disse. A palavra de Deus havia dito para eles que eles iriam entrar naquela terra, que eles iriam tomar posse dela. Em momento algum Deus disse que haveria facilidade nesse processo, mas Deus disse que eles haveriam de entrar ali. E aí, qual foi a consequência aqui para esses homens? Eles se viram como gafanhotos diante daqueles homens. Inclusive, o versículo que nós lemos aqui disse que os homens tinham eles como se fossem gafanhotos também. Eles passam a ter uma visão muito diminuta da realidade. Em algum momento você já esteve distante de Deus? Em algum momento você teve uma visão diminuta de Deus? Você olhou Deus de uma maneira que você não deveria olhar? Você teve uma concepção dele que você não deveria ter tido? Nós não podemos incorrer nesse erro. Todas as vezes que nós nos distanciamos de Deus, nós idolatramos alguma coisa. Se não, idolatramos a nós mesmos, como fizeram esses homens aqui. Eles pensaram mais do que convinha pensar acerca de si mesmo, acerca de suas opiniões, e não acerca daquilo que Deus havia falado em sua palavra. A segunda coisa que acontece é que todas as vezes que você está distante de Deus, você tem uma visão muito pequena de Deus. Tudo se reduz quando você está no trono, quando você idolatra o seu próprio umbigo, quando você idolatra a si mesmo. Tudo se reduz e você passa a reduzir até mesmo o Senhor. Você passa a enxergá-lo muito menor do que ele é e, portanto, você tem uma visão diminuta de Deus. Coloque você mesmo no trono e tudo ao seu redor ficará muito pequeno. A terceira coisa, inclusive, que nós vemos aqui, é que esses homens ficam incapazes de ver a realidade que está diante dos olhos deles. Eles começam a enxergar as coisas de uma maneira completamente diferente da maneira como eles deveriam enxergar. Deus disse que eles deveriam avançar e, por conta disso, eles trazem notícias desanimadoras.
Eles, embora tivessem visto Deus fazer coisas extraordinárias há não muito tempo depois daquele episódio ali, eles agora estão temendo. Eles agora deixam de acreditar que o mesmo Deus que esteve com eles no passado poderia estar com eles novamente. Eles são incapazes de olhar para aquilo que está diante deles e dizem que não é difícil entrar nessa terra. Eles dizem que é impossível entrar nessa terra. É assim que acontece todas as vezes que nós nos distanciamos de Deus. Nós pecamos e cometemos o pecado de idolatria. Nós temos uma visão muito pequena de Deus e nós ficamos incapazes de ver a realidade. Meu irmão, se você tem andado distante dos caminhos do Senhor, se você não tem ouvido a voz dele, se você não tem confiado naquilo que ele diz ao seu respeito, naquilo que ele diz com relação à realidade que está ao seu redor, se arrependa hoje mesmo. Creia na palavra do Senhor. Creia naquilo que ele disse para homens como Abraão, Isaac, Jacó, para homens como Moisés, como Josué. Creia naquilo que ele fala por intermédio do teu Filho Jesus Cristo. Creia nas palavras do Antigo e do Novo Testamento. Creia nas Sagradas Escrituras, creia na Bíblia Sagrada. Creia em Deus. E assim prossiga adiante. E assim viva. E assim permaneça inabalável ante a vida, ante as situações que estão diante de nós. Que você tenha um excelente dia e que Deus te abençoe.